Nossa, vai demorar muito tempo, que o quê? Eu vou gastar e pronto, acabou. O fim do ano está próximo e mais uma oportunidade chegando para fazer aquilo que você não conseguiu fazer em 2021. Porém, entenda, querer não é a mesma coisa que fazer. Foi exatamente por esse motivo que eu resolvi gravar esse vídeo, para você ter um objetivo para seguir em 2022, com um caminho pronto, bem traçado, definido. É só pegar e colocar em prática. Simples assim. Esse objetivo está relacionado com finanças e, é claro, focado no equilíbrio financeiro, que é o nível 1. Então vem comigo que eu vou te mostrar qual é essa proposta. Entenda que para seguir o objetivo que eu vou mostrar, será preciso ter renda. Ah, Eric, mas eu não tenho renda, eu estou desempregado, desempregada, e como que eu faço? Bom, nesse caso, não vai ter o que fazer. Além de poder adquirir o conhecimento. Olha o ponto C, olha lá, olha o ponto A. Então, ó, olha só, olha o B. Olha que bacana. Mas ter a ação, colocar em prática, aí vai levar um pouquinho mais de tempo. Mas isso já serve já como uma proposta. Se você não tem renda atualmente, defina esse objetivo para começar a ter já no início do ano. Conseguir uma fonte de renda. Sendo assim, se não tem renda, esse será o objetivo. Arrumar um trabalho para poder obter renda. Agora, eu vou considerar que tu tem renda para poder seguir o objetivo que eu vou apresentar, ok? No equilíbrio financeiro, existem 4 faces: o conhecimento, a organização, a quitação de dívida e, por fim, a reserva de emergência. O conhecimento e a organização, ainda esse ano é possível de serem concluídas, as 2 fases, porque é bem simples, é só pegar e estudar. E a segunda fase é só pegar um orçamento, um caderninho, um aplicativo, o que você quiser, e colocar os dados das suas finanças lá para poder obter as informações necessárias. Aqui mesmo no canal eu já tenho alguns vídeos, playlist, orçamento, tudo pronto. Eu vou deixar até o link aqui no card, aqui em cima, e na descrição, caso você tenha interesse de ver mais sobre a questão de adquirir o conhecimento sobre finanças e também ter acesso a uma ferramenta de organização. E é claro, se você quiser ter um conteúdo mais atualizado, mais preparado, com a ajuda, a minha própria ajuda, você pode ir até o meu curso completo de Educação Financeira e se inscrever lá, que já tem mais de 9.000 alunos. Depois que finalizar as 2 primeiras fases, será preciso escolher o que será preciso definir como objetivo: quitar uma dívida ou começar uma reserva de emergência. Porém, a parte da dívida, existe uma condição que é bem simples, que é a fase 3. Funciona assim: se eu tenho dívida, eu vou ter que definir como objetivo quitar a dívida. Se não, eu posso seguir para a reserva. Porque, pensa bem, se eu não tenho dívida, não tem por que eu passar por essa fase. Simples assim. Agora, caso tenha dívida, será preciso definir a dívida e seguir com o objetivo de quitar toda ela durante o ano de 2022. Eric, mas o que será preciso para eu quitar essa dívida? É bem simples. Ainda em 2021, você vai pegar todas as informações da sua dívida. Por exemplo, valor, taxa, informações do credor. Vai obter, por exemplo, as propostas disponíveis, pagamento à vista, pagamento parcelado, e vai verificar se é possível conseguir negociar ela, principalmente agora que é final de ano, que é bem bacana, buscar negociar já que os descontos são maiores. E como eu sei que provavelmente a quitação dessa dívida vai ser parcelado, então você busca parcelar ela entre 10 a 12 meses para finalizar ela ainda em 2022. Esse será seu objetivo. Ah, Eric, mas eu tenho mais de uma, como que vai funcionar isso? Bom, tudo funciona por um passo a passo. Primeiro você começa quitando uma para depois ir para outra. Nesse caso você vai escolher a dívida que tem a maior taxa de juros, porque essa dívida cresce muito mais em relação às outras que têm uma taxa menor. É claro também que deve ficar uma observação em relação aos valores da dívida. Porque, por exemplo, se tem uma dívida que tem uma taxa de juros pequena, mas o valor é muito alto, é preciso verificar se vale mesmo a pena começar com a taxa que é maior da dívida. E aí, a partir já, por exemplo, de janeiro, você começa a pagar lá a primeira parcela, em fevereiro a segunda,
aí lá e assim por diante, até chegar ao final do ano. Eric, mas eu vi que eu não consigo parcelar em 12 vezes. Vai lá, parcela em mais vezes, apesar que eu não recomendo muito, porque quanto maior o número de parcelas, maior vai ser o valor da dívida. Vou resumir, decidiu iniciar com o objetivo de quitar a dívida. Se você não conseguir finalizar no ano que vem tudo, então você vai iniciar, presta atenção, uma hora vai ter que começar, uma coisa ou outra, mesmo que não finalize no mesmo ano. Mas pensa comigo, é melhor começar, porque assim uma hora vai acabar. Então esse será seu objetivo. 2022, meu objetivo é quitar a dívida, zerar a dívida. Vou buscar novas fontes de renda, vou buscar economizar, vou fazer o possível para quitar a dívida no ano de 2022. E mesmo se você parcelar em mais, por exemplo, de 12 vezes, saiba que é possível adiantar parcelas. Porque a pior coisa que tem é parcelar uma dívida e não conseguir quitar ela até o final, porque você parcelou em um valor muito alto, que chegou em algum mês, teve algum problema e não conseguiu pagar a parcela. Então é melhor parcelar em mais vezes e conseguir pagar do que parcelar em poucas vezes e acabar não conseguindo pagar. E aí quando puder adiantar uma, duas parcelas, melhor ainda, porque quando você faz esse adiantamento, é possível até obter desconto, mas isso vai depender de cada credor. Certo, vamos suportar que o objetivo não é a quitação de dívida em 2022, mas sim a formação de reserva de emergência, que é a última fase. Nesse caso, você vai precisar fazer o seguinte: vai pegar o orçamento, quando você fez a organização, o quanto você ganha, depois vai pegar a saída, a parte fixa, aquelas despesas que são recorrentes, ok? Esquece aquelas partes dos gastos, por exemplo, ir no shopping, comprar uma roupa, ir no cinema, comprar um lanche, pedir um delivery. Esquece isso, eu estou falando das despesas recorrentes, é aquilo que se repete todos os meses, não é o valor que é fixo. Presta atenção, é porque é recorrente. Aí você vai fazer uma simples subtração, pegar o quanto ganha menos as despesas recorrentes e vai ter um valor final. Ah, Eric, mas se o valor final for negativo, significa que você está ganhando menos do que pode pagar suas despesas e aí vai ter que eliminar alguma. É um fato, não tem o que fazer. Você não pode ter uma despesa que não consegue pagar. Simples assim. Mas supondo que teve um resultado lá no final, você vai pegar uma parte desse resultado e vai definir um valor lá para poder poupar todos os meses. Vamos supor, eu tenho uma renda de R$ 1.500, tenho despesas fixas aí recorrentes no valor de R$1.000, sobra R$500. E aí eu vou pensar, desses R$500 eu vou escolher uma parte para poder poupar todos os meses. Vamos supor, vou escolher R$250 e aí vou buscar definir e poupar todos os meses esses R$250, nem a mais, nem a menos. Mas, Eric, os outros 250? Simples, fica para despesas variáveis. Mas por que despesas variáveis, Eric? Simples, as despesas variáveis elas estão mais relacionadas com a parte dos desejos, das vontades. E pode acreditar, você vai ter elas, querendo ou não. É por isso que esse valor final ele só fica lá no final. Tanto que algumas pessoas confundem, por exemplo, elas acham que é o que sobra que deve ser poupado, quando não, é o que sobra que deve ser gasto. Porque a reserva, a parte que é poupada, vem antes do que vai ser gasto. Isso é mais o conceito, a teoria, porque na prática em si funciona de outra maneira. Não que serão valores diferentes, mas na hora da ação é possível, por exemplo, pegar uma parte, gastar, é possível seguir o processo de uma forma diferente, mas em si tudo vai funcionar como foi definido no conceito, tá? O valor não vai mudar, é só tipo a data, o momento que vai ser feito cada item. É importante eu deixar claro que a reserva ela deve ser entre 3 a 6 meses, presta atenção, do seu custo de vida, mas seu custo de vida é o quê? Praticamente, que é o necessário, são as despesas fixas. Então, por exemplo, se eu tenho uma despesa fixa de R$1.000, eu vou precisar ter quanto de reserva? R$3.000 ou R$6.000. Entenda assim, que não é uma regra, sabe? Ter 3.000, 6.000. Você pode ter 4, pode ter 5, pode ter 7, o quanto você quiser. Isso aí é só um padrão mesmo para ter um objetivo para seguir, não ficar assim, como fazer, que valor tem. Então, esse é o padrão. O mínimo que eu falo é sempre 3 meses da despesa fixa, o mínimo. Mas quando você estiver começando, iniciando, não tente buscar logo o valor final de uma vez. Faça por partes. Por exemplo, se eu quero ter 3 meses de reserva, vou precisar, por exemplo, de 3.000.
eu vou atrás logo dos 3 mil de uma vez? Não, primeiro eu vou dos 1.000, depois dos 2.000, depois dos 3.000. Que é muito mais simples alcançar um valor menor do que um valor maior. Por exemplo, se eu pegar aqueles 250 e definir lá como o valor que eu vou poupar, eu sei que vai levar o quê? 4 meses para conseguir o primeiro mês, depois mais 4 para conseguir o segundo mês, mais 4 meses para conseguir o último. Talvez leve um ano só para conseguir a primeira parte, que é os 1.000. Claro, os 1.000 é só um exemplo, tá? Isso vai depender do valor das suas despesas fixas. Mas talvez leve um ano só para conseguir esse primeiro mês. Mas pensa comigo, é melhor eu começar, mesmo que demore um pouco, porque eu sei que uma hora eu vou chegar lá e concluir, do que nunca começar e nunca chegar a lugar nenhum. Sempre pense assim, não fique com essa ideia, nossa, vai demorar muito tempo, que o quê? Eu vou gastar e pronto, e acabou. Calma lá. E assim, eu posso afirmar tudo que eu falei e expliquei aqui porque aconteceu comigo, tá? Eu tô passando esse conhecimento porque é uma experiência que eu tive. O quê? Você acha que sempre foi assim? Tudo bonito, tudo lindo? Não, não foi. Alguns anos atrás eu tava muito fudido mesmo. Sem renda, sem trabalho, cheio de dívida, sem reserva, sem conhecimento de finanças, não organizava nada. Caralho, cuzão! Mas aí eu vi que eu tava na merda e resolvi fazer alguma coisa. E iniciei por onde? Pelo conhecimento. Porque é através do conhecimento que você vai ver o caminho que deve ser seguido. Sem conhecimento, é tipo como estar com os olhos vendados. Você não consegue ver nada. E vai para qualquer direção. E qualquer direção não serve. Por isso, tudo inicia pelo conhecimento. Porque é ele que vai mostrar, olha, você aprendeu isso e você vai olhar assim, ah, tá. Então eu tenho que fazer isso, aquilo, sei fazer assim. Porém, o conhecimento adquirido não pode ser qualquer um, porque tem níveis. Por exemplo, não adianta eu pegar um conhecimento sobre, por exemplo, investimento, bolsa de valores, se eu tenho dívida, se eu nem organizo as finanças. Então perceba que o nível de conhecimento também é diferente. Sempre começando pela parte mais básica. Você sempre deve pegar a sua situação atual e buscar o conhecimento relacionado a esse problema. E não, por exemplo, conhecimento que você não vai usar agora ou que só vai precisar futuramente. E é por isso que a primeira fase é o conhecimento, que é preciso buscar ele e adquirir. Depois tem a parte da organização. Eu também tive essa fase porque eu ganhava minha renda, e pagava o que tinha que pagar. Às vezes acabava atrasando alguma coisa porque gastava um dinheiro que não era para ser gasto. Eu tinha até uma certa ideia na cabeça, sabe? Quanto eu tenho que pagar e tudo mais, mas não tinha um orçamento lá listado. Esse item, esse valor, nessa data que eu precisava pagar. Aí, quando eu comecei a utilizar um orçamento, a primeira coisa que eu já me deparei foi, caramba, olha só essas despesas. Tinha até item lá que eu nem precisava e estava pagando. E aí, com o orçamento, eu consegui diminuir as despesas fixas e ficar com um valor lá no final maior. Além do mais, eu vou relatar aqui um acontecimento assim. Depois que eu comecei a utilizar o orçamento, nunca mais eu atrasei uma despesa fixa. Antes acontecia muito. Por exemplo, eu até tinha o dinheiro para pagar, mas gastava esse dinheiro que não era para ser gasto porque eu precisava pagar a despesa fixa. Mas ia lá, saía, gastava e só depois, caramba, hein, mano, eu gastei, agora o que eu vou fazer? Aí quando eu comecei a utilizar o orçamento, eu comecei a dar prioridades sempre na despesa fixa primeiro. E tudo que, por exemplo, que eu fosse gastar, consumir, que não era recorrente, eu deixava depois das despesas. Só que nem de conhecimento e organização dá para se viver na parte das finanças. Aí eu percebi que precisava quitar as dívidas. Por quê? Porque não estava tendo dinheiro lá no final para eu aproveitar bem. Aí eu comecei a parte da quitação de dívida e foi assim, um período difícil porque praticamente toda a minha renda ia para contas e dívidas. Tanto que nessa época eu montei um planejamento, um plano, que nem eu tô falando aqui para você, que eu peguei um ano, começou lá em 2015 e eu iniciei o ano de 2015 quitando a primeira dívida. No ano eu tinha mais de uma na época, mas no primeiro ano eu já consegui quitar uma, no segundo ano eu quitei outra e depois no terceiro ano as últimas. Eu me lembro até que eu fiz o seguinte planejamento, quando chegasse, na época eu já estava trabalhando, já tinha renda, eu peguei e fiz assim, olha, para quitar logo isso de vez, eu vou pegar meu 13º e não vou gastar, vou pegar e pagar a dívida. Eu passei 2 13º sem eles, pagando dívida. Mas, na época eu ficava, caramba, mano, não aproveitei mais um 13º, foi pra dívida.
Mas estava de boa, eu sabia que, não, depois vai ter o próximo ano, que vai ser o último e já era, vai acabar, eu vou poder aproveitar os próximos. Eu me sinto foda. E eu não me arrependo, porque valeu muito a pena. Por fim, chegou a parte da reserva. Por quê? Simples. Quando uma pessoa precisa de dinheiro, ela conta com o quê? Com a renda dela. Mas se a renda dela, que é uma renda limitada, não for o suficiente para um imprevisto, uma emergência, o que ela faz? Putz, estou lascado. Ela recorre ao crédito. E o crédito tem o quê? Tem taxa de juros, uma coisa que o banco ama. Porque o banco vai, pegar uma taxa de juros gigantesca, jogar em você, fazer você pagar um valor exorbitante, praticamente o dobro do que você pegou e até mais além. Foi aí que eu vi, caramba, mano, tem que ter uma reserva. Apesar que a reserva eu aprendi durante, quando eu comprei um livro, tanto que nessa época eu tinha escrito, foi meu primeiro livro sobre finanças, porque tudo que eu tinha visto antes eu estava vendo vídeo no YouTube, artigo, mas aí eu tive a ideia de comprar um livro porque eu comecei a acompanhar o Gustavo Cerbasi, e um dos livros dele se chama Como Organizar a Sua Vida Financeira, e eu comprei esse livro, e lá nesse livro que eu tive o meu primeiro contato com o conceito de reserva de emergência. Na época eu não consegui colocar muito em prática, só depois que eu reli o livro novamente, porque eu estava tentando colocar em prática que nem estava lá, só que eu estava fazendo errado, porque eu devia buscar adaptar aquele conhecimento à minha realidade. Hoje eu sei disso, e até tento passar isso para as pessoas que eu busco ensinar. Sempre buscar adaptar um conhecimento, alguma coisa que se aprende à realidade sua. Porque cada pessoa tem uma realidade financeira diferente. E foi aí então que eu comecei a parte da reserva de emergência. Demorou também um tempinho, não foi assim de um ano para outro, levou um pouco mais de 2 anos, mas aos poucos eu fui conseguindo e concluir ela. E vou falar que não foi fácil, porque pensa, a reserva de emergência é um dinheiro que você vai deixar lá guardado como se fosse um seguro, que você tem, não quer utilizar, mas tem lá por garantia. E aí vai ter muitas vezes, por exemplo, que você vai ver que tem esse dinheiro e vai querer mexer nele e vai se auto-sabotar, porque você vai falar assim, vou pegar um pouquinho aqui e depois eu coloco de volta e assim por diante. Então assim, é difícil para quem vai começar isso do zero. Então talvez leve um pouquinho de tempo. Para mim foi muito difícil e é por isso que eu estou avisando. Para alguns pode ser que não, mas para mim foi. No final das contas eu tinha concluído as 4 fases. Na época até, por exemplo, pouco tempo atrás, mais ou menos uns 2 anos atrás, eu nem tinha essa ideia de níveis, equilíbrio, liberdade e tudo mais. Eu vi isso e aí pensei, caramba, agora faz sentido. E comecei a organizar todo esse conhecimento em níveis. Por quê? Porque faz mais sentido e é mais fácil de conseguir alcançar. Hoje tem pessoas, por exemplo, que têm dívida e já querem investir na bolsa, tem pessoas que querem formar reserva sem organizar as finanças, querem dar um pulo maior do que a perna, e esse é o maior problema que tem e que faz com que elas não consigam evoluir. É por isso que às vezes elas tentam, mas parece que tem alguma coisa que vai jogar elas para trás, que é exatamente os níveis financeiros. Tanto que, para finalizar, eu quero dizer que agora em janeiro, em 2022, eu vou publicar uma série de vídeos focada no nível 1, que é o equilíbrio financeiro. Vai se chamar Em Busca do Equilíbrio Financeiro. Serão conteúdos totalmente gratuitos para poder atingir cada uma das fases. Bom, eu realmente espero que tenha gostado e que siga essa proposta que eu passei para você, que é buscando o equilíbrio financeiro, iniciando pelas 2 primeiras fases ainda em 2021, que sim, é possível concluir, porque é só estudar e organizar, e depois defina e escolha uma das 2 seguintes para poder iniciar, que é a dívida ou reserva. Não passe mais um ano sem seguir um objetivo, um caminho financeiro, tá? A pior coisa que tem é viver todos os dias trabalhando sem ter uma reserva, trabalhando dependendo do crédito, trabalhando, vendo que seu dinheiro está indo embora e você não consegue aproveitar. Eu sei que não é fácil, mas também se fosse, qualquer pessoa conseguiria, e esse não é o caso. Porque eu sei que aqueles que realmente querem, têm vontade, estão dispostos a enfrentar essa jornada fazendo o sacrifício necessário e dedicando energia para isso, é que vão conseguir. Por isso, eu espero que você seja essa pessoa que esteja disposta a seguir o caminho em busca do equilíbrio financeiro. Espero que tenha gostado. Se ainda não é inscrito, aproveita e se inscreva, deixe um comentário, clique em gostei. Obrigado por assistir e até a próxima.